Salve, salve galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. E hoje... lembrando, pra você que caiu aqui de paraquedas e quer saber por que esses dois lunáticos estão falando de proteção financeira e seguro de vida nas mídias sociais, vá até o episódio 0 e descubra o porquê estamos fazendo isso. Boa. Irmão, tô feliz. Fico feliz quando você tá feliz. Tô feliz. Eu fico feliz quando tá feliz. A gente tem uma caneca de café, cara. Agora. São diferentes, mas a gente São diferentes, mas agora a gente tem uma caneca de café, estamos subindo na vida. Subindo na vida. Fê! Muita coisa. Subindo na vida. Mas, enfim, desculpa. Te interrompi. Não, tudo bem. Hoje, a gente vai falar sobre... Cara, pessoas que estão no regime CLT precisam de seguro? Isso é muito Na legal. sua opinião? Sim. Que bom, é óbvio, né? Afinal você trabalha com isso. Afinal eu entendo um pouco sobre isso. Mas eu acho que é um assunto bem legal, bem interessante. Cara, porque... É um tabuzão, né, cara? E não é nenhuma questão de tabu, também é tabu, mas por conta do nosso trabalho, a gente vê que a maioria das pessoas não faz ideia do que elas têm ou do que elas não têm e do porquê que elas precisam de seguro e o que o seguro corporativo que elas têm por conta da empresa que elas trabalham oferece para elas. Não sei o que você pensa a respeito disso. Eu acho que uma coisa interessante de falar pra vocês é saibam que muito provavelmente vocês têm um seguro de vida. Se você é CLT, provavelmente você tem um. Muito provavelmente, né? É difícil a gente cravar isso. Porque isso é quase que uma legislação, né? É meio que uma obrigação da empresa com você, funcionário, dependendo do tamanho dela e tudo mais. Mas normalmente as empresas, elas concedem esse benefício, né? Vamos dizer assim, para o funcionário, mas porque ela é obrigada. Tá, sim. Então ela é obrigada a ter esse tipo de benefício. Não é muito longe disso. E até por causa disso, a gente vai encontrar sérios problemas. Por exemplo, a gente não saber exatamente qual é a seguradora que está te segurando, o que você tem de capital segurado, por que foi feito esse seguro, mas principalmente, tipo, isso não é muito levado em conta, sabe? O cara que é obrigado a comprar, comprar alguma coisa, compra porque precisa. Ela está cumprindo a obrigação dela. E ela muitas vezes não tô generalizando, mas em alguns casos ela não está muito preocupada que tipo de benefício que o funcionário vai ter através daquela pólice, né? E aí quando a gente começa a entregar para as pessoas um conhecimento sobre o fato de ela não ter algumas garantias que ela acha que ela tem, rola um sinal de alerta, né? E para começo de conversa, assim, o seguro corporativo, cara, ele é da empresa. Ele não é seu. Ele não é seu. Coletivo, né? Então imagina que você está trabalhando numa empresa, por uma questão da vida, você saiu, ou você foi demitido, ou você pediu demissão. Vai chegar uma outra pessoa com outro CPF e vai ser colocada na sua pólice que você estava. Então não existe critério de avaliação de risco e não existem inúmeros critérios que têm que ser levados em conta, porque esse tipo de apólice, esse tipo de produto não tem como ser feito isso. Isso é legal vocês entenderem, assim, mesmo quando a gente vai falar de seguro de pessoas, a gente tem alguns tipos de seguro de pessoas. O que a gente está falando aqui são os seguros coletivos. Então é um seguro de apólices coletivos que não necessariamente você conhece todas as pessoas que estão dentro daquela apólice. Isso pode impactar de forma coletiva tanto o sinistro, consequentemente o preço, né, e até a continuidade ou a manutenção saudável porque, por exemplo, desse seguro. Imagina uma empresa X, o cara não sabe que a cobertura dele de morte e invalidez, por exemplo, é 24 meses. 24 vezes o salário dele. Algumas empresas 36, 48, tem 12. Algumas variações. Isso varia bastante. Normalmente é um múltiplo do seu salário bruto. Normalmente é assim que eles fazem, mas não tem nada muito certo com relação a isso. Essa pessoa é o pilar financeiro da casa. Um exemplo, o cônjuge não trabalha, tem 3 filhos. E aí, se acontecer alguma coisa com ele? Se o cara trabalha numa metalúrgica, enfim, aí tem uma série de questões. O que vai acontecer com essa família com 24 meses de salário do cara, entendeu? Acaba sendo insuficiente. Mas esse é um dos pontos. Só que sim, é um dos pontos. Né? O que as pessoas não sabem, cara, quais são as garantias exatas que elas possuem. Porque tem empresas que têm seguros muito bons. Sim. Corporativos, principalmente grandes players aí do mercado corporativo. A Mari, a minha esposa, produtora e dona desse negócio aqui, que aguenta a gente em todas as gravações. Oi, Mari. Oi, amor. Tudo bem? Oi, gente. Ela trabalhou numa grande empresa e, cara, o seguro corporativo dela era muito bom. Só que tem empresas que não funcionam dessa forma. E é importante as pessoas saberem o que elas têm, porque se for insuficiente, elas têm que procurar uma alternativa, né?
Mas você concorda que mesmo o seguro da Mari, das pessoas que trabalham com ela e de outros players que têm ótimos seguros corporativos, mesmo ele sendo um seguro muito bom, ele não necessariamente é um seguro muito bom para você. Sim. Então, assim, aqui talvez a gente está tentando tirar... espremer, fazer uma limonada com esses limões, né? Mas quando a gente vai falar de seguro coletivo, vocês têm que ter uma noção de que o que o Bruno falou, eu acho que é o mais importante. Isso é da empresa, é para a empresa, não para você como funcionário, né? Por mais qualificado que seja a seguradora, por melhor que seja o seguro que você tem corporativo, ele nunca vai deixar de ser corporativo. E talvez o maior impacto disso seja o que o Bruno falou no começo. As avaliações não conseguem ser feitas de forma correta, seja para saber se o que você tem de seguro é suficiente ou não para você saber exatamente o que você tem, e talvez até alguns seguros, algumas proteções, né, específicas, quando a gente vai falar, talvez, pensando em seguros de vida, seguros que precisam de uma personalização muito grande, porque aí é nível de risco de cada um. Então isso é impossível você fazer no seguro corporativo, por exemplo. Porque, por exemplo, imagina... Bom, uma das coberturas que mais se paga benefício hoje em seguro individual é a cobertura de doença grave. E não tem como uma empresa fazer uma avaliação de risco num seguro corporativo de todos os seus funcionários, porque a saúde do Fê é uma, a minha saúde é outra, a saúde da Mari é outra e por aí vai. Então é uma cobertura que, cara, é muito pouco provável que exista dentro de uma pólice de seguro corporativo. E esse tipo de risco, em muitos casos, as pessoas, quando acontece, acabam não sendo jogadas, mas tem que recorrer ao Estado. E aí, meu amigo, chegou no Estado, entendeu? Eu acho que é um comparativo que a gente pode fazer rapidinho sobre isso. Assim, são planos de saúde coletivos, eles também têm mais ou menos a mesma premissa, só que diferente deles, eles só estão preocupados com a saúde, e a saúde realmente tem que ser individual. Algumas empresas, alguns planos de saúde, eles inclusive ignoram se você tiver algum antecedente médico, se tiver qualquer problema de saúde anterior, porque já tem muita gente pagando. Então, às vezes, a pólice é muito grande e como eles não têm como correr disso porque a gente está falando de plano de saúde, às vezes já entra no bolo. Mas o seguro de vida, como a maioria das pessoas talvez achem que o seguro de vida só pode entregar para eles alguma grana na caso de uma falta deles ou de uma invalidez, ninguém nem cobra esse tipo de coisa da empresa, porque literalmente as poucas pessoas que sabem que tem algum seguro dificilmente sabem o que elas têm. Sim, esse talvez seja a grande questão. Eu tive reunião com uma cliente minha há muito pouco tempo atrás, e eu ajudei ela a dar uma olhada no que ela tinha no seguro corporativo, para ela também entender. Porque, cara, ninguém precisa ser especialista nisso. Você tem pessoas que são especialistas que são é o nosso caso. Então, a gente na verdade, um consultor para gestão de risco, e isso vai envolver entender as garantias que você já tem. Então, eu ajudei ela a entender, cara, qual que era a seguradora que ela tinha, quanto tempo que a seguradora tinha de mercado, se ela tinha histórico de pagamento de benefício ou de enrolação para pagar benefício, o que ela tinha de cobertura de fato, o que ela podia contar, o que ela não podia contar. E aí, onde a gente foi em cima disso também que a gente construiu... Que ela estruturou a pólice dela. A pólice privada dela, né? Pô, legal. E tem outro ponto, cara, que é óbvio que ninguém vai pensar nisso, mas eu já peguei casos de pessoas que foram procurar o seguro individual e personalizado depois de uma carreira bem longa no CLT. E aí, quando essa pessoa viu o preço, por conta da idade já que ela tinha, cara, imagina uma carreira de 20 anos, né? Então, quando ela foi procurar o seguro personalizado, cara, ficou bem reflexivo na cabeça dela que se ela tivesse feito pelo menos há 10 anos antes, ela teria economizado 60% do que ela gastou, entendeu? Então, é uma chave que precisa ser ligada, porque se você tem uma carreira longa no CLT, quando você vai procurar uma proteção, cara, ela vai acabar ficando mais cara por conta da idade. Então, o quanto antes você antecipar esse tipo de atitude, cara, você vai, financeiramente falando, vai ser muito benéfico para você. Tudo isso que o Bruno tá falando, talvez não esteja muito claro para você por que ele tá falando isso, mas acompanha os próximos episódios, a gente vai falar sobre congelamento de risco ainda, e congelamento de risco vai muito de encontro com o que o Bruno tá falando, que normalmente sim, os seguros eles vão ficando mais caros ao longo dos anos, mas normalmente a gente consegue travar, fazer um nivelamento de preço que leva em consideração a idade que você tem quando você entra na pós. A gente vai entrar mais em detalhe disso em um episódio que vai vir mais pra frente um pouquinho. Mas a questão que o Bruno tá falando é que às vezes as pessoas... eu tenho
clientes que já tiveram esse problema, não com o seguro de fato, mas como eu acho que uma coisa que a gente consegue fazer um paralelo legal, que é a previdência. Então o cara, ele teve a previdência do Estado, ou teve a previdência da empresa por muito tempo, e aí ele percebeu, quando ele estava perto de aposentar, que aquela previdência não seria suficiente, ele quis fazer uma previdência privada. Ou o cara fez uma previdência privada desde o começo. Falou. A questão é, o seguro tem que ser visto da mesma forma, porque não é porque você tem um seguro da empresa que você não pode ter alguma coisa privada, né? Da mesma forma que você vai atrás de uma previdência. Né? Cara, isso é muito importante, porque é difícil você ficar pensando muito a longo prazo. A gente já até falou disso em alguns episódios passados. Só que financeiramente falando é um negócio que vale muito a pena. Você antecipar esse tipo de... Porque ou você pode sair do CLT porque você vai seguir uma outra carreira, ou você pode se aposentar. Entendeu? E não é porque você se aposentou que você não vai precisar de proteção. E aí, cara, pode você vai atrás... Precise, né? Que foi o caso exatamente que aconteceu comigo. A pessoa tomou um susto porque ela já estava para se aposentar da empresa em que ela fez carreira. E aí a gente conversando, eu expliquei. Falei, pô, talvez fosse algo que você tivesse procurado 10 anos antes, você teria economizado uma puta grana, mas tudo bem, entendeu? Não é tempo perdido, você ainda tem saúde, mas não é tempo perdido, consegue. não é tempo perdido. Eu acho que uma coisa que você falou, acho que a gente pode levar em consideração, porque assim, o que é sempre a questão quando o cara é CLT, ele normalmente ele não vê a grana saindo para poder pagar as garantias que o CLT dá para ele, né? Então muitas pessoas que a gente conversa, né, eles têm essa ideia de que, cara, eu já tenho seguro corporativo, não importa se é bom ou ruim, cara, eu não tô pagando, então foda-se, eu já tenho, já tenho alguma coisa, Aí tipo, beleza, se é foda-se agora, pode ser foda-se quando você vai precisar usar. O que normalmente a gente convida, né, os nossos clientes nessa reflexão, acho que talvez seja legal fazer essa reflexão, convidar vocês a fazer essa reflexão com a gente. Bruno, vou te usar como exemplo, tá? Você é CLT, você ganha seus 10 mil reais, um exemplo, tá? Você sai de férias. Você voltou das suas férias? Pra onde eu fui nas férias? Um lugar muito interessante, muito legal. Entendi. Tá? Beleza. Aí você é animal lá, tem vários amigos que gostam, eu adoro. Você nunca me convidou? É que você tem que melhorar. Vou levar o Theo. Aí, você voltou das férias. Calma, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai sobreviver. Eu acho. Talvez não, mas espero que demore. Você voltou das suas férias, seu salário é 10 mil reais. Quando você chegou no teu primeiro dia de volta das férias, o teu patrão te chamou, o teu chefe te chamou pra trocar uma ideia. Ele chega assim, Brunão, quando você tava fora, a gente colocou um novo programa aqui de benefícios e tal, só que é opcional, você tem que escolher, tá, Brunão? Só que não é de graça esse programa, mas é um negócio muito legal que a empresa trouxe pra você. Pô, chefe, me explica um pouco melhor. Tá assim, ó, então a gente tem duas opções agora, Bruno. Você tem a opção do seu salário de 10 mil reais, que você pode manter ele integral, da mesma forma que você estava de sair de férias, só que você não tem nenhuma garantia adicional dessa nova que a gente trouxe pra empresa. Tá bom, Bruno? Você continua com seu vale alimentação, seu vale transporte e tal, tudo normal. Então, tipo, eu tô ganhando os 10 mil e não tenho benefício nenhum, mesmo que você tinha de sair das férias. Tá, seu vale alimentação, tudo normal, tá? Entendi. Só que, Bruno, a gente tem a segunda opção aqui agora, que vai ser o teu salário final vai ser um pouquinho menor, tá? Então, ao invés de ser 10, vai ser 9.500, pouca coisa, tá, Bruno? Mas, em compensação, o que a gente trouxe pra você, Bruno? A gente trouxe várias coisas legais. Por exemplo, cara, eu sei que você é casado e tal, você tem pessoas que dependem de você, então a gente sabe que se você continuar aqui trabalhando, pô, você vai ganhar salário por muitos anos. Só que, cara, se por acaso o cara der algum BO contigo, você vier a falecer, porra, a gente vai dar uma puta de uma grana pra sua família poder manter a dignidade por muitos anos, que é o que você faria se você estivesse aqui. Beleza, Brunão? Mas não é só isso, cara, tem mais benefício. Brunão, você tá na tua casa, tá nas festas, se tiver onde tiver, cara, se tiver um acidente, qualquer coisa, cara, você vai ter que se adaptar de alguma forma. Você pode até continuar trabalhando aqui, tá, Brunão? Mas você vai ter que adaptar algum jeito que você vem pro trabalho, adaptar alguma coisa em casa. Cara, a gente vai te dar uma grana legal pra você fazer isso também, tá? Brunão, você ficou doente, a gente já te dá um puta no plano de saúde, tá? Só que, Bruno, a gente sabe que o tanto que é o estresse disso aqui, talvez você tenha que ser encostado pelo INSS e aí, infelizmente, a gente como empresa não tem o que fazer. O plano de saúde é do hospital pra dentro, né? Do hospital pra fora. Exato, mas assim, por mais que seu tratamento esteja sendo pago, a gente talvez tenha que te encostar pelo INSS, porque a gente não sabe o tamanho do tratamento que você vai ter que fazer. E aí, nisso, esse salário teu que você tem de 10, ele vai cair muito, ele vai cair pra 1.500, 2, depende do teu tempo. Levando em consideração o caixa que o governo tem, deve cair pra R$1.000. Se você conseguir receber. Então a gente não quer que você passe apertado, tá, Bruno? Então se acontecer alguma coisa desse jeito com você, cara, a gente vai te dar uma grana legal pra você poder, mesmo que você tenha internado sem conseguir trabalhar, mesmo que a gente não possa por lei te pagar o teu salário integral,
a gente vai te dar uma grana pra você se manter. Entendi. Então, tipo, é uma grana pra você poder pagar suas contas em paz. Talvez você precisar fazer alguma coisa que o plano de saúde não cumpre, você vai ter essa grana. A gente quer que você se cuide bem, tá? Cara, não, a gente é muito legal. Além disso, Bruno, pô, se isso por acaso você ficar internado, qualquer motivo que seja, cara, a gente vai te dar um vale de internação. Você vai ficar, por cada dia que você ficar internado, você vai receber o mesmo que você receberia se estivesse trabalhando aqui, tá? Então, esses são alguns dos benefícios que a gente tá te trazendo. Cara, mas aí a gente, infelizmente, vai ter que tirar um pouquinho do que a gente paga hoje, porque, cara, a gente tem que pagar esses benefícios caso você precise. ONG, né? Não é ONG. Não é ONG, exatamente. Então, é uma opção sua, tá, Brunão? Assim, a gente não tá colocando como obrigatoriedade para nenhum dos funcionários, mas você pode manter o que você já tinha, ou você pode ter essas garantias a mais suas. O que faz mais sentido para você? Você ter só o teu vale alimentação e o teu vale transporte, ou ter isso, mais todo isso que eu tô te dando? Isso tudo que a gente tá te dando é o teu seguro de vida personalizado, o teu seguro de vida que você faz pra você pensando no seu planejamento financeiro. Porque quando a gente olha essa grana saindo do bolso de quem nos paga, não dividindo as contas que a gente tem que dividir no mês, fica muito mais claro o tamanho do benefício. Sim. Entende? Sim. E pra quem... pessoal, isso aqui foi uma simulação da diferença aí entre um seguro corporativo e um seguro personalizado. E você tem ou não, e o custo disso, né? E o Fê explicando com esse jeitinho mineirinho, sabe? Super dócil, fica muito mais fácil de entender. Os números são totalmente fictícios, tá, gente? Só precisa entenderem. Sim, é totalmente fictício. Né? Isso aqui é uma simulação, mas para ficar tangível para todo mundo. Uma partezinha do que você ganharia, Exato. em vez de vir para você, vai para uma proteção que você está construindo, garantias que você está construindo, né? Vai para uma maneira preventiva de você se manter caso tenha algum BO. E assim, gente, o que a gente está querendo trazer de reflexão aqui é para todo mundo avaliar bem a proteção que tem. Até rimou. Você falou pra gente fazer um capítulo rimando. Adorei, você é muito bom nisso, Obrigado, repentista. O fato de você não ter custo hoje, né? Hoje, por pra ter uma conta proteção do seu seguro corporativo, não é sinônimo que você vai poder ter seguro personalizado a hora que você quiser. Enquanto você pode. A gente vai falar melhor sobre isso de novo. A gente vai falar questão sobre de congelamento isso, de risco e tudo mais. Porque aí não tem nada a ver com idade, tem a ver com saúde. Sim. E saúde, para um cara de 18 anos, para um cara de 60, o imprevisto pode vir qualquer momento. A qualquer momento. Tá? Então, pensem nisso. Seguro corporativo não é a garantia que você vai poder ter seguro personalizado a hora que você quiser. Eu acho que assim, a gente não é nenhuma... A gente não é evidente para saber se o seu seguro é suficiente para você ou não, se o que você tem na sua empresa é uma coisa boa, uma coisa ruim. O que a gente sabe praticamente com certeza é que a avaliação de necessidade desse seguro não foi feita por profissionais, normalmente é feita de uma forma coletiva, porque o seguro é coletivo. Então acho que o principal ponto disso aqui é: não faz mal nenhum você trocar ideia com um profissional para saber se o que você tem é suficiente. Se não for, ele te ajudar a fazer complementos se necessário. E não paga também para trocar essa ideia. Cara, esse pode ser que pague, sim. A gente convida vocês para trocar essa ideia se vocês quiserem, porque esse é o nosso trabalho e a gente gostaria de ajudar o máximo de pessoas possível. A gente não vai cobrar. Esse é o nosso propósito, tá? Só que além disso, o que o Brunão falou é muito importante, porque às vezes a gente acha que, hoje eu tenho corporativo, quando eu não tiver, eu vou atrás do meu. Só que às vezes você não vai poder ter, tá? Então... Você não tá morando também a sua vida. Exato, a gente não faz isso nunca. Mas quando você tem grana e tem saúde pra pagar, vai atrás de uma coisa que você sabe que é sua e ninguém vai tomar de você. Basicamente isso, né, Bruno? Isso aí. Cara, gostei muito de hoje. E, pessoal, compartilhem, curta, nos sigam nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais, chama a gente pra trocar ideia. Vamos bater um papo, fala o que você achou. Fala o que você achou. Comenta aqui pra gente se você sabe se você tem o seguro, se você sabe exatamente o que você tem e quando isso vai ser útil pra você. A gente gostaria muito de trazer alguém aqui pra trocar ideia com a gente ao vivo. Sim. Que tivesse realmente muito claro tudo que tem no seguro corporativo dela. Eu desafio alguém que saiba tudo que tem. Mas não vale eu olhar agora. E não vale ser o cara do RH também. Não vale ser o cara do RH, boa. Gente, obrigado. Ativa o sininho do nosso podcast e a gente se vê no próximo. Fiquem bem, pessoal. Até mais. Beijo. Fui.